UX, Universidade de Caxias do Sul, Campus Hortências. O movimento transforma. Clube. E a hora certa? Hora certa, 8h56, temperatura de 17 graus. Turismo e negócios. Bem-estar e saúde. Para a Suzane Riffel, fisioterapia há mais de 5 anos cuidando da sua saúde e bem-estar e saúde com a Le Curipote. Olha só, a Lise entrou agora. Oi, Lise, vai acompanhar o Ale pelo Facebook também. O Maicon Machado, alô, Maicon, tudo bem contigo aí? O Beto Daros, a Carla Santos, dizendo que a Lise é maravilhosa, viu, Lise? Quem está falando isso é a Carla. Pessoal aí nos acessando pelo facebook.com/, bem-vindo a clube. E também o pessoal do WhatsApp, 984-450-885. Pois é, costumamos dizer que não gostamos de discutir religião, política e futebol. Por que será, Aleporte? Tudo bem? É verdade, brother. Peraí, Ali, agora sim. Agora sim, foi? A distância tá boa do microfone? Tá ótimo. Mas primeiramente dá bom dia para a comunidade, pessoal que está nos assistindo aqui via as redes sociais. E Braulio, antes de iniciar o nosso assunto, eu queria lembrar que a gente está no Setembro Amarelo, o mês de prevenção ao suicídio. Eu não trouxe isso para a pauta hoje porque seria mais um ano na pauta, e na próxima quinta-feira, no dia 27, eu vou estar com o pessoal do Marista, no Momento Cult, falando sobre o Setembro Amarelo. Então eu resolvi trazer exatamente esta proposta. Por que que a política vem criando desavenças entre relações humanas que estavam tão próximas, entre amigos, familiares, pais e filhos, vizinhos, e vem criando uma série, inclusive inimizades, na verdade. Estamos transformando o assunto política em uma questão de honra, vamos dizer assim. Não, é motivo de aprofundamento de crise, né? De separações. Exato, a gente percebe que até a gente, num primeiro momento, quando eu trouxe o assunto de psicologia política no Rádio Box, a gente falava que no Brasil o partido político era como time de futebol. E neste momento isso se agravou um pouco. Está grenalizando a política. Grenalizando. Porque tem lados agora. O futebol também tem essa coisa da paixão. Então, como é passional, você não raciocina. Exato. Não interessa se o time jogou mal, se não interessa. Você defende o seu time, as cores do seu time, porque você é apaixonado. Ok, tudo bem, né? Quando se trata de futebol, até aí também partem para o radicalismo, para o aprofundamento, o que é muito triste, porque temos aí brigas entre torcidas, pessoas que são mortas por causa do futebol. Nós temos que entender algumas coisas. Eu vejo que a primeira delas é que o advento das redes sociais permitiu que as pessoas possam falar muitas coisas sem que elas não estejam olhando no olho da outra. Elas ganham uma proporção de coragem de falar o que pensam sem arcar com as consequências daquilo. Sem às vezes levar um soco na cara, porque é isso não. Exato. Assim como eu tenho muita facilidade. A pessoa do outro lado vai te dar um soco. Assim como eu tenho uma facilidade muito grande de me conectar, eu tenho uma facilidade muito grande de me desconectar. Então o que eu falo, o que eu penso, se a partir daquele momento eu me desagrado, eu vou ali e me desconecto. Entende? Ou se eu falo o que eu penso, o outro não gosta, eu falo ali o que eu penso, se ele não quiser, acabou ali o assunto. Por outro lado, também a gente tem que entender que as pessoas que têm esse ponto de vista mais agressivo diante da política, elas não estão fazendo isso pelo político, porque elas não convivem com o político, elas não passam o dia com o político, elas não dormem com o político, elas não conhecem o político, independente de qual político seja. Elas compraram a ideia daquele político através de uma decisão narcísica, de identificação baseada nos princípios e valores delas. E é essa identificação que faz com que elas defendam aquela pessoa desse jeito, aquele ideal daquele jeito. Política hoje é ilusão de ótica. Não é mais a política como era antigamente, do corpo a corpo, de quem tomava frente. É uma política baseada em redes sociais, em tecnologia, que vende uma imagem. Política hoje é um produto, e esse produto é consumido. Muitas vezes é um fisiologismo, ou seja, ela atende a interesses de grupos. Exato. De grupos, de partidos e não ao bem comum. E da maneira que foi estruturada as campanhas ultimamente, Braulio, de cada vez mais
E tá correto isso de não ter mais placas em casa, não ter cavaletes na rua. Essas novas regras fez com que as campanhas fossem para o meio virtual. E isso tornou a campanha extremamente científica. Hoje, uma eleição é ciência. Assim como foi a eleição norte-americana, assim como foi a eleição francesa, assim como está sendo a eleição no Brasil. Ela é ciência, ela é estudada, para que eu consuma um produto político e vote nele. E eu defendo esse produto que eu vou comprar e quero convencer o outro a comprar. Assim como a briga Coca-Cola e Pepsi. Se eu prefiro Coca e tu Pepsi, eu vou te convencer que a Coca é melhor que a Pepsi. E vice-versa. É a questão do futebol, o meu time é melhor, né? O time é melhor que o teu time. Uhum. Porque eu sou apaixonado por ele. Quando a gente é apaixonado por alguma coisa, a gente não racionaliza. A gente corre o risco de tomar decisões que não são tão aceitadas assim. Não só do ponto de vista de ser acertado ou não, mas de ser incoerente, de falar Exato. coisas que não são muito, digamos, até corretas, Eu- né? Não usar o bom senso. O que eu percebo cada vez mais é que esse discurso de direita e esquerda no Brasil, ele ficou para trás já. Assim como não existe mais espaço para essa esquerda de palanque em frente ao sindicato, não existe mais espaço para aquela direita radical. A gente precisa pensar na política em uma política que vai fazer pelo todo. Nós estamos vivendo num país de proporções continentais, Sim. onde cada região tem uma necessidade. E nós precisamos optar por um voto de um candidato que vá atender às necessidades do todo, do coletivo. Mas a nossa escolha, muito dificilmente, é pautada no coletivo. Ela é pautada em nós mesmos. E é esse pensamento que tem que mudar. É essa consciência de voto que a gente tem que adquirir. Até porque, olha, nós somos muito imperfeitos ainda, e essa consciência de que nós ainda pensamos muito mais nos nossos interesses, como disse o Ali, narcisistas, porque a gente pensa, às vezes eu estou muito mais preocupado em manter o meu emprego, em manter o meu padrão de vida, do Exato, que o bem comum. exato. Eu quero continuar tendo as minhas regalias, as minhas mordomias, e eu não estou interessado se lá naquele bairro tem gente passando fome, Uhum. se tem gente sem escola, eu não estou preocupado com isso. Se o hospital da minha cidade não atende as pessoas, né, como deveria, a gente só vai viver essa situação quando passa por isso. E eu entendo que é natural e eu acho que é correto eu olhar para um candidato que atenda as propostas que mais me agradam, mas eu tenho que olhar o que ele fará pelo outro também. Sim. Pelo bem comum. Eu tenho que olhar o histórico desse Porque eu sou o candidato. outro. Eu sou o outro. Porque se ele pensa de uma maneira, digamos, mais interesseira, vamos colocar assim, né? Enfim, defendendo os anseios, né? Defendendo os desejos de um determinado grupo. É claro que ele vai continuar defendendo isso depois. Sim. O discurso dele não vai mudar. E, aliás, a gente tem que prestar atenção nos detalhes. Né? Nos detalhes. Os nossos candidatos, eles precisam ser coerentes com aquilo que eles estão falando. Aquilo que estão E com o histórico deles. com o histórico deles. Eles muitas vezes são coerentes no período eleitoral, entretanto, isso não tem nada a ver com o histórico deles, que é Eles importante são nós coerentes, pesquisarmos. Eles são incoerentes, porque se eles Entendeu? falam uma coisa e fazem outra, eles fizeram isso a vida É. toda e dizem outra coisa no período eleitoral, eles vão ser incoerentes. Exato. E tu sabe, Braulio, que eu percebo uma certa primitividade no comportamento. Quando a gente dissemina esse discurso de ódio, tanto de direita quanto de esquerda. Claro, Os dois lados estão errados. sem dúvida nenhuma. Então eu penso que é o momento, ainda mais agora na véspera, faltam 15 dias para as eleições, correto? Dia 7, Faltam 15 dias. 7 de outubro. Então é o momento da gente pensar no coletivo, da gente pensar no próximo, também pensarmos em nós, mas pensarmos no Brasil como um todo e botarmos a mão na consciência de um candidato que é, sim, coerente com as propostas e com o histórico dele, mas que tenha um plano de governo que atenda a todos e não apenas aos meus interesses ou aos meus ideais, ou que eu me identifique com ele. E não é Entende? só os planos, de forma geral, são muito bons, né? Sim, Não é pôr na no plano- prática é lindo, É, na teoria. Os planos, em geral, todos os planos são bons. A questão é o que esse candidato, de fato, vai fazer como presidente quando lá estiver. E eu até explico, na teoria é lindo porque ele não está lá na prática. Então, quando a gente monta um plano de governo, imagino eu, né? Eu nunca fui candidato a nada,
mas eu imagino que tu tenha uma ideia de como seja gerenciar aquilo, com pessoas que já passaram por aquilo. Mas quando tu põe a mão na máquina pública, tu vê que não é bem como tu imaginou que seria. Então não é uma crítica, que na teoria é de um jeito e na prática será de outro. Mas às vezes quem está ali tem até um maior conhecimento. Entende? Ou quem tem um histórico. Vou ter que citar um candidato, infelizmente, eu não queria citar hoje para evitar, mas eu vi esses dias o candidato que é líder de pesquisa para a presidência sendo criticado pelo número de mandatos dele como deputado federal. O cara conhece a casa, isso é positivo. E se ele é ficha limpa, é mais positivo ainda. Talvez eu não concorde com a maneira que ele lida ou com alguns ideais dele, mas o fato de ele ser ficha limpa e estar há 20 e poucos anos lá dentro é positivo. Entende? Ele conhece como a coisa funciona. Claro. Entende? Sem dúvida nenhuma. A gente pode discordar do discurso, enfim, não só do candidato que lidera, do outro candidato que está em segundo lugar, do terceiro, do quarto, do quinto, não Exato. importa. Mas só um detalhe que eu gostaria que as pessoas prestassem atenção na hora de votar. Pensem no seguinte, pense que o nosso próximo presidente, ele tem que ser uma pessoa que una o Brasil. Ele não pode dividir o Brasil. Não interessa quem seja. Porque se nós continuar com essa polarização, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Tem que ser um presidente que tenha capacidade de unificação, mas principalmente, o que é mais difícil, tenha autoridade moral. E quando eu falo autoridade moral, não é só, o cara nunca teve nenhum processo. Mas o discurso dele tem que ser coerente. O discurso tem que ser pacificador. Exato. E vamos lembrar, eu estou contigo já há 5 anos aqui na rádio, a gente acompanhou vários episódios políticos e em todos a gente conversou e trouxe um pouco da psicologia para dentro, inclusive a atual gestão do nosso município na parte multipartidária, ou como essa faceta multipartidária estava sendo importante por abrir uma despolarização na política. Nós não estávamos elogiando, não era isso. Mas como abrir essa faceta multipartidária e abrir um diálogo multipartidário era importante. Um discurso diferente. Um discurso que despolariza a política. É isso que a gente precisa para o nosso país hoje. Entende? Um candidato que realmente tenha autoridade moral. Vamos achar. Eu acredito, eu particularmente tenho uma confiança muito grande. Eu estou muito tranquilo, não estou preocupado, assim, não estou, vai ganhar o fulano, estou tranquilo. Eu penso que a gente tem que, quando for votar, eu quero votar naquele candidato que atenda não só as minhas convicções, mas que realmente esteja preocupado, interessado em ajudar o Brasil. Como um todo. E o Brasil somos todos nós brasileiros. Não é a direita, nem a esquerda, nem o centro, nem a classe A, nem a B, nem a C, são todas as pessoas. Esse candidato, na minha opinião, merece o nosso voto. Até porque nós temos que observar e nós temos que ter consciência que esse discurso de direita e esquerda, ele tem que ficar para trás. A gente precisa se valer. Então, quando alguém ataca um candidato, qual é o objetivo? Ele não quer só desconstruir o outro candidato. Exato. Ele quer criar uma polarização. Ele quer dividir. Dividido, na opinião dele, ele fica mais forte. Mas é equívoco isso. Só fica forte aquele que consegue unir. A gente precisa extrair o bom dos dois lados, se é que existe lado, e fazer um Brasil melhor. Fazer um país que fique bom, e isso vai levar tempo. Verdade. Eu queria mandar um abraço aqui para Sabrina, que está nos assistindo aqui no meu Facebook. Mandar um abraço para ti, Braulio, minha colega psicóloga também. Um abraço, Sabrina Cirone. Isso. Beijo, Sabrina. A Carla está aqui também, o Sandro. O Estevão Beckenheim. O Estevão, muito a Loire Haas também. Obrigado a todos vocês aí. Obrigado, Ale Curipote. Um abraço para você. Um abraço. Que possamos votar com muita Preciso de mais 1 minuto teu só, para fazer fiasco, né, ao vivo. Amanhã é aniversário do seu Paulo Porte, meu pai. Então, deixar aquele abraço ao vivo para ele. Importante, seu Paulo. Um abraço, parabéns, tudo de bom, seu Paulo Porte. Muitas felicidades, né? Tudo de bom aí para o seu Paulo. Encerrando aqui o Turismo e Negócios, que volta amanhã a partir das 8.